Vamos lá, abra sua Bíblia em Isaías 37. Nós vamos meditar a partir do versículo 10. Muitas coisas importantes vamos falar aqui. Peço a vocês que prestem bastante atenção, porque o mesmo Espírito, tudo é uma questão de Espírito, o mesmo Espírito que nós vemos na Bíblia daqueles que venceram, é o mesmo Espírito que tem que estar em nós, são as mesmas armas, as mesmas atitudes, porque também a atuação do mal, o mal é o mesmo, que veio para roubar, matar e destruir. E nós precisamos aprender a lutar. Nós falamos na quarta-feira sobre nascidos e treinados. Nascidos e treinados. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas eu quero me focar na palavra treinamento. Diga comigo a palavra treinamento. Mais uma vez, diga comigo, treinamento. Então, vamos lá. Se o treinamento, é muito comum a gente ouvir isso, no meio esportivo. E a Bíblia nos compara a um atleta. Nós somos comparados a um atleta. Aliás, nós somos comparados a um atleta, nós somos comparados também a soldados, guerreiros. Então, existe um lema no meio que é a mais pura verdade. Treinamento duro, treinamento difícil, diga comigo, batalha fácil. Porque você está treinado. Pensa nisso, por favor. Treinamento duro, treinamento difícil, intenso. O que acontece? Batalha. Então deixa eu falar uma coisa muito séria que nós falamos na quarta-feira. Só voltando aqui para a gente introduzir. Porque muitos de nós, muitos chegaram à igreja destruídos, sem saber o que fazer. Porque muitos, e até hoje acontece isso, tá? Porque muitos não sabem o que é um jejum e como fazer um jejum. Porque muitos não entendem o que significa um propósito de oração. Por quê? Porque se você pergunta para as pessoas, para que serve um jejum? Muitos cristãos não sabem. Muitos cristãos não sabem nem como fazer um jejum. Tem dúvida de como fazer um jejum. E o jejum, não estou falando de jejum, estou falando do quê? Do quê? Treinamento. Só estou pegando uma das armas desse treinamento. Então, por que o jejum? Por que ele é tão importante? E muitos nunca aprenderam. Não aprendeu com o pai, não aprendeu com a mãe, não aprendeu com os avós que se intitulavam religiosos, mas também não sabiam fazer. Então, muitos não foram treinados. Muitos chegam na igreja e perguntam, mas por que dizimar? Por que ser um dizimista? Por que ser um ofertante? Não sabem, porque nunca foram treinados. Esse é um problema que começou lá atrás. Eu falava na quarta-feira, os meus filhos, criança, eu comecei a dar mesadinha para eles. E eu dizia assim, dessa mesada, desse dinheiro que está nas tuas mãos, separa o dízimo, use o que você, com sabedoria, o que depois do dízimo, o que fica nas tuas mãos, e termina o mês com sobra. Tem que guardar um pouquinho.
Mas a primeira coisa que você vai fazer é tirar o dízimo. O que eu estou ensinando? Estou treinando. Estou preparando para a vida. Temos uma oração na igreja pela manhã, pela madrugada. Não fique em casa dormindo, vamos levantar. Vamos buscar. Por quê? Porque eu estou treinando. Amanhã eles precisam saber. Eles terão as guerras deles. Enquanto está debaixo da minha autoridade, os pais são como guardiões, mas chega um momento que eles têm que seguir a vida deles. E nisso eles têm que formar outros. Então, o treinamento mais importante é o da fé. O treinamento mais eficaz é o da fé. Esse é o treinamento mais eficaz. Espera aí, eu estou enfrentando um problema. O que eu faço? Preciso me levantar em oração, em jejum, em propósito. Eu preciso de uma ação mais intensa. Para alcançar o que eu desejo. Às vezes você entra numa... Se levanta uma batalha para você. Se levanta uma batalha na sua vida. Mas às vezes é uma guerra. Uma batalha é uma batalha. Uma guerra é uma guerra. Uma guerra pode levar meses e anos. Quando ela termina? Quando você vence ou é vencido. E aí? Quando você vence ou você é vencido. E aí? Então, treinamento difícil, intenso, batalha fácil. Paulo nos compara a um atleta. Aí ele diz o seguinte, que um atleta, ele de tudo se abstém para obter uma coroa. Olha a palavra, de tudo se abstém, porque ele tem um resultado que ele precisa alcançar. Então ele tem um preço a pagar. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Eu não sou vencido pelo meu corpo. Eu venço o meu corpo. Eu esmurro ele. O que ele está falando? Não, isso aqui não vai me vencer. Se eu vou dominá-lo, ele não me domina. Eu vou dominá-lo. Senão, eu vou ser vencido por ele. Eu vou ser vencido pela minha carne. Pelo medo, pela preguiça, pelo desânimo, pela indisciplina. Então, nós precisamos entender isto. Mais uma vez, repita comigo, treinamento duro, difícil, diga batalha, fácil. Vai vencer rápido. E qual é o propósito do mal? Intimidação. Diga a palavra comigo, intimidação. Porque se você for intimidado, você vai recuar, você vai ter medo, você não vai saber o que fazer. Esse é o propósito dele. Como é que ele intimida? Nós vamos ver a mesma coisa, a estratégia é a mesma. Nunca mudou a estratégia. Então vamos lá. Digam a Ezequias, rei de Judá. Diga comigo, não deixe que o seu Deus, diga em quem você confie, o engane. Não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane. Ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Era aí a primeira coisa. Não deixa que o seu Deus te engane. Não tem saída. Não tem solução. E aí, o que esse rei, quando você estuda anteriormente, o que esse rei estava fazendo? Ele estava dando uma lista de inimigos que achavam que tinha um Deus, que achavam que tinha uma proteção, que achavam que tinha força para vencê-lo, e foi vencido por ele. Ele foi dando uma lista deles. Então, você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras? Você já ouviu? Com as
como as destruíram totalmente, diga comigo essa palavra, e você pensa que poderá escapar? Olha para mim, por favor. Você está vendo o que está acontecendo com todo mundo? Você está vendo como todo mundo está fracassando? Está vendo o que está acontecendo nas famílias? Você está vendo o que está acontecendo aí através das pestes? Está vendo o desemprego? Você está vendo a dificuldade econômica? Está vendo a recessão? Está vendo aí o que está acontecendo com todo mundo? E por que você acha que você vai escapar? Por que você acha que com você vai ser diferente? Você não está vendo tanta gente aí que achava que tinha um Deus, que tinha uma proteção? Está vendo? Quantas pessoas que é a mesma coisa que acontece hoje. Essa história de, o fulano é evangélico, querido, se liberta disso. O ciclano é bonzinho, é um homem de Deus, uma pessoa. Não, esquece isso. Esquece isso. Cada um responde pela sua fé. Diga comigo, Deus responde o quê? Deus responde fé. É fé que Deus responde. Não é balela. Eu sempre falo sobre isso, não é para desanimar não. Eu gosto de um choque de realidade. Eu digo isso sem medo de errar. O povo evangélico, a grande maioria é fracassada. É derrotada. Por quê? Por causa de uma fé equivocada. Um péssimo treinamento. Você fala assim, vamos lá. Quando chega o problema, o que você faz? Eu choro. Quando chega o problema, o que você faz? Eu me levanto em jejum. Eu me levanto em oração. Eu me levanto numa guerra espiritual. Eu me levanto numa batalha. Sabe por quê? Porque eu perdi enquanto eu estava no mundo. Não agora que eu conheço a Deus, estou na presença de Deus. Eu já perdi demais no mundo. Eu já fui roubado demais no mundo. Eu não vou sofrer o que todo mundo está sofrendo. Senhor, estou me levantando num propósito, estou me levantando numa corrente de oração, estou me levantando num propósito de jejum. O resto é balela. É conversa fiada. Nós estamos falando de treinamento. Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Serfavaim, de Rena, e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Que aquela ameaça, tanto ela vem verbalmente como vem em forma de carta. Então Ezequias, diga comigo, subiu aonde? Aonde? Sabe, é processo, é aquele exame, é aquela situação que você não esperava. O que ele pegou? O que ele fez? Ele recebeu aquilo, ele leu. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? O que ele fez? Subiu à casa do Senhor e fez o quê? Está aqui, lê, projeta para eles. Ezequias fez o quê? Orou ao Senhor. Ezequias não recebeu e ficou chorando. Ezequias não recebeu e ficou se lamentando. Ezequias recebeu e correu para a casa do Senhor.
Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os... Diga comigo, é verdade, Senhor, que os reis, diga, da Síria, assolaram todos os quê? Os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles. Diga comigo, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Espera aí, olha que atitude, olha que postura. É verdade que destruíram, é verdade que a terra foi devastada, é verdade que todos foram saqueados, é verdade que foram levados prisioneiros, é verdade que eles empobreceram, é verdade que eles se tornaram escravos, é verdade que ele fez tudo isso, mas porque não eram deuses, não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que eu creio, não é o Deus. Olha como ele começou a oração: Tu que estás acima dos querubins, Tu que fez os céus e a terra. Quem está entendendo, por favor? Uma postura diferente, meu filho. Uma postura, um procedimento diferente. Poderia ter dito, olhado e dito assim: nossa, meu Deus, mas o que eu vou fazer agora? Esse cara é poderoso demais, ninguém resiste, olha o que fez, olha o que vem fazendo aí há anos. Não, é verdade, mas não é o Deus que eu creio. É verdade, não quero nem saber qual é a fé que eles tinham, eu quero saber da fé que eu tenho. Então Ezequias, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por favor, em voz alta. Visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, vem cá, olha aqui para mim. Não precisa nem explanação. Sabe por que você vai obter um resultado diferente? Porque você fez uma oração específica por isso. Vou repetir. Visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, visto que você orou por essa situação, específico por ela, claramente por ela, portanto assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade. Sabe o que ele fez por aí? Aqui não. Aonde é teu não. Nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará. Olha que coisa forte. Sabe o que? É a mesma coisa dizer assim: querido, visto que você orou, ele pode vir, mas nesta casa, nesta empresa, no teu negócio, no que é teu, aqui ele não entra. Por onde ele veio, ele vai voltar. Por onde ele veio. Sabe, eu comecei falando do espírito de intimidação. Muitos são intimidados e recebem a intimidação. Muitos ouvem as ameaças e absorvem. Recebem aquilo.
Ah, você não pode, você não consegue, dessa não tem o que fazer, não tem saída, não tem solução. Era fato o que Senaqueribe apresentou, era fato. Era fato. Era real. Quando a gente fala de fé, a gente não fala de fantasia. É a mesma coisa de você receber um diagnóstico. Só um exemplo. Você recebe um diagnóstico de uma enfermidade que muita gente morre com ela. Já morreram, um monte. Você compra a sentença de morte ou você diz, não, aqui vai ser diferente. Pode muita gente ter partido, mas comigo não. Muitas pessoas, muitos lares estão sendo destruídos. Você fala, é fato, está. Hoje é comum. Ah, mas aqui não. Na minha casa não. O problema econômico está atingindo todo mundo. É fato. É fato. Mas, Senhor, realmente é. Está acontecendo. Mas aqui não. Aqui não. Eu acredito num Deus que age diferente. Eu acredito num Deus vivo. Eu não sirvo a um Deus de pau, de pedra, de argila, de madeira, de gesso. Eu não estou servindo uma imagem. Eu estou servindo ao Criador dos céus e da terra. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Diga comigo, então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens. O anjo, não é os anjos, o anjo. O anjo. Já parou para pensar? O anjo. Ezequias não precisou nem mobilizar o exército. O anjo. Mas por que isso aconteceu? Porque você orou por esta situação. Porque, ao invés de você receber a sentença, correu e foi apresentar a mim, na minha casa, por causa da tua oração. Porque você, aqui nesse texto, não fala, mas quando a gente vai aqui para Crônicas 32, mostra que ele uniu força com Isaías. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, diga comigo, oraram por causa disso e clamaram ao céu. O Senhor enviou um anjo e destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto, diga comigo, de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Cadê o poderoso? Cadê o poderoso? Cadê o grandão? Cadê? Por isso que eu digo, o maior dos treinamentos é o da fé. O maior dos treinamentos é o da fé. É quando você sabe o que fazer, que atitude tomar. É quando você não fica paralisado, só se lamentando, não se move na direção certa. Se ele ficasse ali chorando, lamentando, se lamentando e não corresse, não se levantasse e corresse para o templo, ele ia ser mais um. A história ia se repetir. Por que é tão importante isso? Você vê que ele salvou o seu povo. Diga comigo, ele salvou o seu povo. Ele salvou o seu povo, ele salvou o seu reino por uma conduta diferente, por uma fé diferente. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos. Diga comigo, e das mãos de todos. Mais uma vez diga, e das mãos de todos
os inimigos e lhes deu paz por todos os lados. Paz. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado, diga comigo, de modo que depois disto, diga, foi exaltado à vista de todas as nações. Quer dizer, você é conhecido pelas suas vitórias, conhecido pelas vitórias e derrotas. Você sabia? Que nós nos tornamos conhecidos pelas nossas vitórias e pelas nossas derrotas? Quando a Bíblia fala da derrota de alguém, descreve por que ele foi derrotado, ele é conhecido pelas suas derrotas. Quando a Bíblia fala das vitórias de alguém, ele é conhecido pelas suas derrotas, pelas suas vitórias. É simples. Você conhece a Davi por qual razão? Qual que é a batalha mais famosa de Davi? Você conhece Davi por quê? O menino que derrotou o gigante. E aí vai, tantos exemplos poderosos. Nós somos conhecidos pelas nossas vitórias ou pelas derrotas. Isso precisa entrar. Isso tem que entrar, não fique... bispo, o fulano conhece a Bíblia. Quem diz que conhecer a Bíblia é sinônimo de uma vida vitoriosa? Conhecer a Bíblia está cheio de gente que conhece, está vivendo uma vida miserável, derrotada. Tem pastores que estão vivendo uma vida miserável, derrotada. Quando eu falo miserável, não estou falando só economicamente não, espiritualmente, alma, espírito, família, casamento. Não adianta conhecer, eu preciso vivê-la, eu preciso estar treinado, eu preciso praticá-la, eu preciso ser uma pessoa de ação, de atitude. Não falta gente derrotada. Não, eu conheço muita coisa. Não adianta conhecer, tem que viver, tem que praticar, tem que agir. Qual é o problema? Não fomos treinados. Não fomos treinados. Muitos de vocês não foram treinados, mas hoje tem que ser. Mas se você não quiser ser treinado, quando a igreja chama para um propósito, quando a igreja chama para um jejum, quando a igreja chama para uma oração, quando a igreja... É um treinamento para você. Que você vai precisar dele lá na frente. Bicho, estou fazendo curso, estou fazendo treinamento, estou fazendo não sei o que, mas e aí? Você viu que aqui quem definiu foi o mundo espiritual, foi um anjo que foi lá e deu essa vitória, não foi exército. Tem coisas que é mobilização, eu preciso de algo maior, eu preciso de algo superior. Leia aqui comigo. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você alcançará e conseguirá libertar, diga comigo, conseguirá libertar os prisioneiros. Quem está falando isso? Davi, porque um dia ele chega em casa, quando ele chega em casa, invasores entraram, levaram as esposas, levaram os filhos, levou o que tinha, levou todo mundo. Ele chegou, não tinha ninguém, só tinha tudo destruído, o caos, tudo queimado. Senhor, eu devo me levantar e ir atrás, Senhor. Sim, persiga. Diga comigo, Davi recuperou tudo. Vamos lá, levanta a voz, por favor. Diga, Davi recuperou tudo. E se não tivesse tido essa atitude? Não, eu vou recuperar tudo que tinha levado, incluído suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada a Davi. Diga comigo, recuperou? Recuperou? Se ele tivesse dito assim: se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se ele tivesse dito isso, sabe o que ia acontecer? Nada. Se for da vontade de Deus, alguma coisa vai acontecer, Deus vai trazer aqui de volta. Não. Senhor, eu devo me levantar, eu devo ir atrás, eu devo buscar. Sim, levanta, vai, persiga. Há momentos que você tem que se levantar de uma forma diferente.
e é se levantar espiritualmente. Nada vai mudar se você continuar fazendo a mesma coisa. Nada, escuta o que eu estou te falando, nada vai mudar se você continuar fazendo a mesma coisa. Ou o resultado é o mesmo, no mínimo é o mesmo. A ação tem que ser diferente. O treinamento tem que ser intenso. Também tomou todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Não foi só recuperar o que perdeu, veio mais, assim como Ezequias, veio mais. Por quê? Porque agiram de uma forma diferente. Nós falamos quarta-feira que quando 4 reis se levantou, vamos aqui, por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer. Diga comigo, 12 anos. Diga 12 anos sobre o domínio. Sabe o que isso significa? 12 anos dominado por um opressor. 12 anos. Mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram. Diga comigo, derrotaram os refaíns. Diga comigo, derrotaram, diga os uzins. Estou lendo aqui, estou simplificando para você. Diga comigo, e os emins. Sabe o que significa isso? Gigantes. 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 E os oreus no monte de Seir, até Elparã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram em Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e os amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, 4 reis contra 5, pode passar. E aconteceu que no vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra, partiram para casa levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, diga comigo, capturaram Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque dos carvalhos, pertencente a Manré, o amorreu. Manré e seus parentes, Col e Arne, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube, diga comigo, quando Abraão soube que seu sobrinho, Ló, havia sido capturado, diga, mobilizou, diga 300 homens, o que está escrito aqui? Os 300 homens, o quê? Os 300 homens, o quê? E se esses 300 homens não fossem treinados? Treinados, mas em voz alta aqui, por favor, olha aqui, treinados que tinham nascido em sua casa. Treinados os que tinham nascido na sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupo, atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão perseguiu até Robá, até o norte de Damasco. Abraão, diga comigo, recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, mulheres e outros prisioneiros. Recuperou o quê? Recuperou tudo. Agora vem cá, vamos lá. Vamos falar sério sobre isso. Primeiro ponto.
Por que eu fiz você ler e repetir alguns nomes aqui? Porque se o espírito de intimidação tivesse entrado em Abraão, ele diria assim: o que 4 reis não deu conta, o que gigantes não deu conta, eu vou me meter nessa fria? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu tenho 318 servos nascidos na minha casa, são treinados, mas o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Se reis não conseguiram, se gigantes não conseguiram vencer esse cara, como é que eu vou vencer? Não. Você vê que um homem, uma mulher que tem convicção, que tem relacionamento com Deus, não se baseia pelas evidências ou pelos resultados de outras pessoas. É pelas suas. Você não vê cogitando, peraí, o que é? Invadiram e levaram quem? Meu sobrinho? Minha família? Ló era como um filho para ele. Minha família levantou os 318, diga comigo, treinados. Aonde? E nascidos na sua casa. Isso aqui a gente leva para tantas coisas, querido, que eu comecei falando, quem vai treinar meus filhos sou eu. E se eu não treinar meus filhos, não estão preparados para a guerra. Não sabe orar, não sabe jejuar, não sabe quais as armas usar para a batalha. Semana eu falava para aliás, 2 empresários, eu falava assim, o que é? Você quer resultado? É você que treina. Você que treina o teu grupo. Você que treina a tua equipe. Você quer que todos tenham a mesma visão que você? Como é que eles vão ter se você não tem? Nós treinamos. E o maior de todos os treinamentos, diga comigo, é a fé. Por quê? Você vê que se fosse simplesmente por treinamento em combate, o exército de Abraão não era o suficiente para lutar contra esses reis. Ele precisava de uma ação de Deus. E tanto é que diz aqui, depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer, todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou, diga comigo, o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então quem deu essa vitória? Quem derrotou os inimigos? Deus. Porque humanamente ele não podia. Mas ele tinha 318 treinados na sua casa, nascidos e treinados na sua casa. E se recuperou. Tem uma coisa linda que eu sempre falo sobre isso, né? Que é uma questão de espírito. Porque a maior parte das pessoas jamais imaginaria ou teria essa visão do perfil de Abraão como um cara pronto para a guerra. Um cara pronto para lutar. Ninguém teria essa visão. Porque quando muitas vezes as pessoas visualizam Abraão, visualiza assim, um senhorzinho muito espiritual, de muita oração, bem pacato, bem passivo, bem tranquilo. Realmente ele era. Onde ele chegava, ele levantava um altar e ia adorar ao Senhor. Mas eu faço uma pergunta para você, por que ele tinha 318 homens treinados na sua casa? Porque ele estava pronto para defender o que era seu. Diga comigo, ele estava pronto para defender o que era dele. Primeiro ele tinha a sua família. Ele era muito rico. E ele tinha que saber defender o que era dele. Quando chegou a ele que o sobrinho foi levado cativo, ele se levantou e partiu para a guerra.
Ninguém toca no que é meu. Vamos lá. Tem gente que vem perdendo economicamente e não reage. Tem gente que vem perdendo na área familiar e não reage. Tem gente que vem perdendo espiritualmente e não reage. Tem gente que só vem perdendo e não reage. Todos os textos que eu li para você mostram uma ação e reação de fé e resultados dessa ação, e Deus falando por causa disso, por causa dessa atitude, porque não vai roubar o que é meu, não vai tocar na minha casa, não vai tocar na minha família, não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar nos meus bens, não vai. Não aceito perder. Diga comigo, não aceito perder. Mas não pode ser só palavras. Porque falar qualquer pessoa que eu conversar, que estiver passando por esse processo, vai falar assim, eu não aceito esse problema. Mas o que você está fazendo diferente? Que atitude você está tendo diferente? Qualquer um que vem falar, não, eu não posso aceitar, eu não posso, mas é só palavras. Mas você tem que dizer assim, o que você está fazendo? Como é que você está se levantando? Como você está reagindo? Que atitude você está tendo? Ou está tratando como algo normal, comum? O mesmo espírito de intimidação está aí. Os Senaqueribes, o mesmo espírito que estava em Senaqueribes está aí. O mesmo espírito que fez com que aqueles invasores entrassem e saqueassem. Estava falando, acho que quarta-feira, outro dia atendi uma mãe, que todos os filhos estão presos. Todos. Meu Deus do céu, como pode um trem desse? O diabo vai destruindo um por um. O diabo vai saqueando, enquanto alguém não se levanta. O mundo espiritual, as pessoas brincam com ele. Brincam. Nós não podemos nunca, sabe o que, quando nós falamos aqui de carga de maldição hereditária? Sim ou não? Sim ou não? Então preste atenção. Eu já vi duas situações diferentes. Não, dois exemplos que eu quero dizer, mas casos inúmeros. Eu nunca vou me esquecer de um caso que toda a família tinha uma predisposição para câncer. 5 morreu de câncer e 5 estava com câncer. Certo? Ok? Está claro isso? Sim ou não? Aí, um que chegou à igreja, também foi diagnosticado com câncer. Então ele foi fazer os exames, foi fazer todo o acompanhamento médico e tal. E aí, quando o médico foi explicar para ele toda essa questão da herança genética, da predisposição genética, ele falou assim, caiu a ficha dele. E ele falou assim, doutor, eu mais do que nunca, depois da explicação do senhor, agora eu estou correndo para a igreja. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu sei que o meu caso não é para o senhor. Mas por quê? Ele falou, porque eu não sou filho de sangue. Eu fui adotado, como é que eu posso ter a mesma predisposição deles? Como eu posso ter? Certo? Aí, agora recente, eu atendi um caso de um casal
que atendeu, que adotou 2 crianças. As crianças são filhas da mesma mãe. E a informação, o conhecimento que ela tinha, é que os filhos, a mãe era uma viciada. E um dos pais também. Do outro não sei, que não são filhos do mesmo pai. Mas um problema sério. Um mal que atuava através do vício. E eles adotaram. Foram criados em um outro ambiente. Foram criados num ambiente saudável, economicamente, um nível alto, tudo diferente. Mas os filhos agora estão com o mesmo problema que tinham os pais biológicos. Nunca foi trabalhado especificamente e atenção sobre isso. Orações específicas sobre isso. Está lá a carga. Aí você fala assim, mas como pode? Já foi criado em um outro ambiente, por gente saudável, por gente... Não tem privação econômica, o ambiente criados com toda abundância. Como pode? Porque o mundo espiritual está aí. E as pessoas desconhecem. E vai tratando tudo como natural. Nunca foi feito um trabalho em cima, já desde o início, quebrando, consagrando a vida dessas crianças. Está lá. Só esperando o momento certo para... E aí, o que a história se repete? Está entendendo a seriedade disso? Criado num outro ambiente, outra família, tudo diferente, mas está repetindo a mesma carga que estava sobre os pais biológicos, está sobre as... E os dois. Alguém poderia dizer, não, isso é coincidência. Os 2 casos, tem como dizer que isso é coincidência? Tem? Sim ou não? Os 2 casos, 2 exemplos. Não. Porque o mundo espiritual... Então, se você não está treinado espiritualmente, e se você não treina espiritualmente, você vai lutar com as armas erradas. Você vai lutar de forma errada. E o resultado nunca chega. Aí, você acaba sendo vencidos. As 3 referências que eu trouxe para você. Está aqui, ó. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Ele foi lá lutar? Foi, mas quem derrotou? Porque um cara, vamos lá, um cara com 318 servos para lutar com 5 reis, como é que ele vence? Se Deus não agir, como ele vence? Senaqueribe que vinha devastando a terra, se Deus não manda um anjo para destruir, como é que ele poderia? Não tinha como. Amém? Quando Davi perdeu tudo que tinha, se ele não busca a Deus e Deus dá a direção aonde estava, ele não sabia nem por onde começar a procurar para recuperar a sua família. Mas ele foi lá, saiu. Ele não sabia para onde ir. Aí Deus foi dando todos os caminhos, todas as direções, para recuperar o que ele havia perdido: família, filhos, mulheres, bens, tudo. Tem uma mensagem aqui para nós? Sim ou não? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Treinamento duro. Treinamento intenso. Treinamento difícil. Batalha fácil.
guerra fácil. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Quando nós aprendemos, passamos pelos nossos treinamentos, as batalhas vão ser muito mais fáceis. Muito mais fáceis. Quando não sabemos, não somos treinados. Você vê que pessoas bem treinadas têm uma fé diferente, uma convicção diferente, reage diferente, não aceita perder. Não importa o tamanho do inimigo, o tamanho do adversário. Não importa. Não só não perder, mas não aceita a estagnação, o mesmo resultado. Grave o que eu estou dizendo. Tem gente talvez perdendo profissionalmente, economicamente, outros perdendo na vida familiar, outros perdendo na saúde. Já perdeu muito, precisa recuperar. Precisa recuperar. Precisa orar de forma específica. Precisa se levantar de forma específica. Precisa se levantar em jejum, oração. Precisa assumir um posicionamento como o de Ezequias. Espera aí, eu sei que tem muita gente sofrendo com isso, mas comigo não. Eu sei que tem muita gente que foi roubado nessa área, mas eu não. Eu não respondo pela fé de ninguém, eu respondo pela minha. Talvez as próprias pessoas que sofreram, que perderam, que foram roubadas, não serviam ao Deus que eu sirvo. Não acreditavam no Deus que eu acredito. Não praticavam a fé que eu pratico. Eu não sirvo a um Deus de pau, eu não sirvo a um Deus de pedra, eu não sirvo a um Deus de argila, eu não sirvo a um Deus de madeira, eu não sirvo a uma imagem. Eu sirvo ao Criador dos céus e da terra. Eu sirvo ao Deus que está acima dos querubins. É verdade, Senhor. Estou ignorando nada disso. É verdade que aconteceu. É verdade que muita gente está sendo devastada. É verdade que a economia está de mal a pior. É verdade que muita gente tem sofrido com problemas. É verdade que muitas famílias têm sido destruídas. É verdade, Senhor. É verdade tudo isso, mas a minha não. É um posicionamento. Cada um vai viver segundo a sua fé. E você pode ser um Ezequias hoje. Você pode ser um Davi hoje. Se levantar e dizer, não, não aceito perder. Senhor, eu vou atrás do que é meu. Vai e você vai recuperar. Você pode ser um Abraão. Se levantar e dizer, não, a minha família não. Ninguém toca. Eu tenho gente treinada na fé comigo. Eu tenho gente treinada na fé. E eu não quero saber se esse cara derrotou gigantes. Eu sou aquele que derrota quem derrota gigantes. Davi é conhecido como o matador de gigantes. Abraão, ele derrotou o que matou os gigantes. Olha que coisa forte. Que se eu fosse olhar e falar, meu Deus, esse cara lutou com gigantes, como é que eu vou lutar com ele? Não, ele nem questionou. Eu sirvo a Deus. E Deus vai me dar vitória. Se levante agora com toda a sua fé, suas orações específicas. O que você vai recuperar? Ora, o que você vai recuperar? O que você vai estabelecer um limite? Não, não, não. Para mim não é normal. O que está acontecendo aí não é normal. Que você vai trabalhar. Se você tratar como normal, você vai colher o mesmo resultado. Mas se você se levantar e agir de forma diferente, com uma fé diferente, com atitude diferente, o teu resultado vai ser diferente. Então você pode se levantar agora e dizer, eu não aceito.
Eu não aceito, eu não sirvo a um Deus de pau, eu não sirvo a um Deus de pedra, eu não sirvo a um Deus de argila, eu não aceito ser roubado, eu não aceito ser saqueado, eu não aceito colher o mesmo resultado que todo mundo está colhendo, eu não aceito a minha vida amarrada, eu não aceito tudo travado, eu não aceito a minha família ser roubada, eu não aceito os meus filhos no lugar errado, eu não aceito meu casamento, um caos, uma desgraça, uma destruição, eu não aceito, eu sirvo a um Deus poderoso, eu creio no Deus poderoso, eu creio em resultados diferentes, eu creio, em nome de Jesus. Diga, só por causa da oração de Ezequias, que Deus mudou aquela realidade, que Deus mandou aquele anjo, foi por causa da oração. Deus pode mandar um anjo agora, Deus pode mandar um anjo devastou 185 mil homens no exército de Senaqueribe. Um anjo pode definir seu problema, um anjo pode mudar a tua realidade, um anjo que Deus mandar, Deus deu a vitória a Abraão, Deus bendito, Deus altíssimo, que deu vitória ao seu servo, Deus quer te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei quantas pessoas sofrem com o problema que você está sofrendo, mas coloca e declara que com você será diferente, o resultado na tua vida será diferente, em nome do Senhor Jesus. Se muitos não foram curados, você será. Se muitos não venceram essa enfermidade, diga, eu vou vencer, ela não vai me vencer, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu tomo posse de um resultado diferente, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantas pessoas sofre com o mesmo problema que você, seja um problema no teu casamento, seja um problema na tua família, seja um problema sentimental, diga, mas comigo será diferente. Eu não aceito, a minha família está coberta com o sangue de Jesus, os meus filhos estão cobertos com o sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito perder absolutamente nada, em nome do Senhor Jesus, inclusive a paz que eu tinha, eu não aceito perdê-la. Eu quero a restituição, eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu vou recuperar a paz, eu vou recuperar a alegria, eu vou recuperar a saúde, eu vou recuperar as forças, eu vou recuperar financeiramente, eu vou recuperar tudo, em nome de Jesus. Cliente que você perdeu, dinheiro que você perdeu, em nome do Senhor Jesus, vai, diga, eu não aceito, vai voltar. Cada um deles vai voltar. Eu determino, eu vou recuperar cada um deles. Eu vou recuperar cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E muito mais, não é só recuperá-los, eu vou recuperá-los e vou alcançar muito mais, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, liberta o teu povo do opressor, liberta o teu povo do medo, liberta o teu povo, Senhor, da intimidação, do espírito de intimidação. Liberta, Senhor, arranca o espírito de intimidação, meu Pai. Ó meu Deus, eu determino, Senhor, mudanças acontecendo nessa manhã. Eu declaro, meu Pai, meu Deus, milagres acontecendo nessa manhã. Eu declaro, meu Pai, o mundo espiritual se mobilizando em favor dos teus nesta manhã, meu Pai. Envia um anjo, meu Pai, envia um anjo e muda agora o que só o Senhor pode mudar. Envia, Senhor, envia um anjo agora, envia um anjo na empresa, envia um anjo lá na porta, envia um anjo agora, Senhor, para fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu declaro, meu Pai, restituições. Eu declaro, meu Pai, que ela recupere. Eu declaro, Senhor, ela contrariando os diagnósticos, ela contrariando as previsões. Eu declaro, Senhor, o mal não pode e não vai prevalecer. O mal não pode e não vai prevalecer. O mal não pode, Senhor. Restaura, meu Deus, restaura, joga por terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, não aceite perder, não aceite perder. É com espírito, é com coragem, com ousadia. Nós somos os Ezequias dos dias de hoje. Nós somos como Abraão, nós somos filhos, herdeiros da promessa de Abraão. Nós somos da descendência de Davi, porque Cristo é da descendência de Davi.
Então nós temos que ter o mesmo espírito. Deus foi com eles, o mesmo Deus que foi com eles é conosco. Em nome do Senhor Jesus, diga, faça declarações poderosas. Eu vou contrariar todas as previsões, eu vou contrariar os diagnósticos, eu vou contrariar, em nome do Senhor Jesus, todos os resultados negativos serão contrariados, em nome do Senhor Jesus, e eu vou dar a volta por cima, pela minha fé, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Deus pode mandar um anjo agora, um anjo, e mudar tudo. Deus pode. Então se levante no espírito, se levante na fé. Não é tempo de perda, é tempo de restauração, é tempo de recuperação, é tempo de restituição. Em nome de Jesus, diga, eu creio em nome de Jesus, eu creio nesse Deus, o mesmo Deus de Ezequias, de Abraão, de Davi, é o meu Deus, é o mesmo Deus, é o meu Deus. Acredite. Acredite. Diga aí, eu vou recuperar. Eu vou recuperar tudo. Eu vou recuperar tudo. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou prevalecer. Diga, eu vou contrariar todas as previsões negativas. Eu vou contrariar todos os diagnósticos. Eu vou. Acredite. Com seus olhos fechados. Queridos, a fé é para isso. A fé é para isso. Não seja mais um no meio da multidão. Nós precisamos nos levantar com um espírito diferente, com uma fé diferente, com um posicionamento diferente. Eu fico encantado quando eu vejo o que o Senhor falou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, se ele não tivesse feito essa oração específica, talvez ele seria mais um. Ia lá, aí ele ia passar para os da frente: vixe o que eu fiz com Ramate, vixe o que eu fiz com Ezequias. Não, parou ali. Quando chegou no homem de Deus, verdade, parou ali. O resultado foi outro, mudou. Fala comigo, diga, eu vou contrariar todas as previsões negativas, todos os diagnósticos, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou recuperar tudo. Diga, eu não aceito perder nada. Diga, eu não aceito que o diabo toque em nada. Nada do que é meu, em nome do Senhor Jesus. Nada. Acredite nisso. O resultado com você será diferente. O resultado com você será diferente. Nós servimos a um Deus grande e poderoso. Cobre o teu povo com teu sangue, Senhor. Toque todas as pessoas agora que oram comigo nesta manhã. Envie um anjo, Senhor. Envie um anjo aonde só o Senhor pode. Como o Senhor disse, por causa da tua oração, nós estamos orando, Senhor, especificamente, de vitórias. Move, que Ele contrarie todas as previsões. Eu abençoo todas as pessoas que oram comigo agora. Que pessoas que oram pela sua cura, que ela seja curada, Senhor. Que ela contrarie, não importa o diagnóstico que ela recebeu. Não importa. Ela faz como Ezequias, ela apresenta ao Senhor. Eu oro por todas as pessoas que perderam, talvez pessoas que perderam família, casamento, os filhos. Restaura, Senhor. Restaura. Pessoas que perderam bens, que perderam dinheiro, perderam clientes.
negócios. Restaura, Senhor. Eu declaro que ela recupere tudo. Eu profetizo um grande mover no mundo espiritual em favor dos teus. Uma grande ação no mundo espiritual em favor dos teus. E que haja, Senhor, a restauração, a recuperação, a restituição. Abençoe. Que essa manhã seja uma manhã de definições, de milagres, de grandes vitórias. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. E creia que Deus está fazendo algo sobrenatural. Creia que Deus está agindo em seu favor. E tome posse em nome de Jesus. Diga eu creio. Diga eu recebo. E tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.